Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é quarta-feira, dia 29 de março, tá? Hoje temos aí sorteio da Copa do Brasil, tem novidade do mercado da bola, questões aí de treinadores, bastante novidade pra gente, tá? Então já se inscreve, deixa o like, ative o sininho de notificações, sigam o John nas redes sociais, tá? Isso é muito importante também, que hoje com o sorteio da Copa do Brasil, saindo lá eu já posto pra vocês no Instagram, tá? Então acompanhe aí por todas as plataformas. Certo, rapaziada? Vamos pra cima, uma ótima quarta-feira a todos, tá? E editor, já sabe, né? Pode rodar a vinheta. Ó, Salve o Corinthians! Bom, o sorteio da Copa do Brasil acontece daqui a pouquinho, tá? Às 2 horas da tarde. Então, se você tá assistindo esse vídeo agora no fim do dia, o sorteio já saiu. Você já pode saber o adversário do Corinthians lá no Instagram do John do Timão, tá? O sorteio acontece, como eu falei, 2 da tarde. A transmissão é pela CBF TV ou pelo Sport TV, tá? Então, a CBF TV aí pelo YouTube e tudo mais. O Corinthians está no bloco 1. Tá, com os principais clubes aí do futebol brasileiro que se classificaram, né? Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Santos, Inter, Grêmio, América Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba. E aí esses times, cada um vai enfrentar um clube do bloco 2. Tá? O bloco 2 é composto por Ituano, foi o clube que eliminou o Corinthians aí no Campeonato Paulista, Brasil de Pelotas, Remo, Tombense, Náutico, Botafogo de Ribeirão Preto, Maringá, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Águia de Marabá, CRB, Ipiranga, CSA, Sport, Paysandu e ABC. Qualquer um desses times pode ser o adversário do Corinthians, tá? Qualquer um desses times. E aí, havendo sorteio, os jogos serão de ida e volta, tá? E os mandos de campo serão definidos depois da definição dos confrontos. Então, fez o sorteio lá, Corinthians e CRB, um exemplo. E aí faz o sorteio para ver se o primeiro jogo é aqui em São Paulo ou se o primeiro jogo é fora, tá? E aí eu já quero saber qual que é o palpite de vocês, tá? Quem vocês acham que o Corinthians vai enfrentar? Muita gente querendo já enfrentar o Ituano, tá, para ter essa revanche, alguns querendo clubes de menor expressão, como o Águia de Marabá, tá, que pouca gente conhece esse time, tá, tem o Ipiranga do Rio Grande do Sul, temos diversas equipes, tá. Cara, o meu chute aqui vai ser Corinthians e Tombense, tá. Esse é o meu chute, quero saber o de vocês, quem vocês acham que o Corinthians enfrenta na terceira fase da Copa do Brasil, rapaziada. Bom, agora falando sobre a Taça Libertadores, ainda temos algumas atualizações importantes para passar para a torcida do Corinthians. Depois do sorteio, tá, que a CBF fez dos grupos, Independente Del Valle, Corinthians, Argentinos Júniors e o Liverpool do Uruguai, temos datas, horários, transmissões, tudo sobre os jogos do Corinthians, tá? Tudo. O Corinthians vai estrear semana que vem, então daqui uma semana, quinta-feira, dia 6/4, quinta-feira, 7 horas da noite, contra o Liverpool, fora de casa, e a transmissão vai ser pelo Paramount Plus. Então, transmissão só nessa plataforma, transmissão fechada. Quem não tem assinatura não vai conseguir assistir, tá? Ou por outros meios aí, o pessoal assistir por alguns sites aí na internet, tá? Depois o Corinthians entra em campo 2 semanas depois, tá? No dia 19, quarta-feira, 9h30 da noite, Corinthians e Argentinos Júniors em casa, tá? Lá na Neoquímica Arena, transmissão do Paramount e da Globo, tá? Então o jogo vai passar na Globo, Argentinos Júniors e Corinthians na Neoquímica Arena, dia 19. Mais 2 semanas, tá? Passam aí 2 semanas, no dia 2/5, na terça-feira, 9 horas da noite, Corinthians, Independente Del Valle, na Neoquímica Arena, mais uma vez, transmissão apenas do Paramount Plus. Na outra semana, depois de 3 semanas, a gente joga dia 2, depois só dia 24,
quarta-feira, 9h30 da noite, jogo de volta contra o Argentinos Júniors, lá no estádio Diego Armando Maradona. Corinthians e Argentinos Júniors, né, fora de casa, transmissão da ESPN, Star Plus e da Globo, tá? O jogo 9h30 da noite. Depois de 2 semanas, dia 8/6, quinta-feira, 7 horas da noite, o jogo contra o Del Valle fora, lá no estádio Banco Guayaquil, no Equador. Transmissão apenas do Paramount Plus. E aí a gente encerra no fim do mês de junho, tá? Dia 28. Então a gente joga dia 8, depois 20 dias depois, no dia 28. Quarta-feira, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, tá? O jogo aí encerrando a primeira fase da Libertadores. Corinthians e Liverpool do Uruguai, na Neoquímica Arena em casa. Transmissão ESPN, Star Plus e Globo. Ou seja, 3 jogos do Corinthians vão passar apenas no Paramount Plus. O jogo fora contra o Liverpool e os 2 jogos Corinthians e Independente Del Valle, aqui na Neoquímica Arena e lá em Guayaquil. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês, quem já tem essa plataforma, quem não tem, quem não conhece, como que funciona, tá? Pra gente já ir se ambientando, porque o primeiro jogo é semana que vem, tá? Então precisa já ter isso pronto aí pra quem quer acompanhar o jogo do Coringão. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e aí o Fábio Santos comentou um pouco sobre esse grupo do Corinthians, né? Ele falou, é um grupo complicado, como nós já esperávamos, que exige concentração. Tivemos o exemplo no ano passado. Diziam que o mais fraco era o time da Bolívia, mas perdemos e classificamos em segundo do grupo. Então, é ter atenção e começar bem fora de casa. O principal objetivo é começar vencendo fora. Pô, Fábio Santos, não só a gente dizia que era o mais fraco, que era o Always Red, né, o time da Bolívia, como era o mais fraco. A gente dizia e era o time mais fraco. É simples. A questão é, quando o Corinthians vai enfrentar um time que, na teoria, é o time mais fraco, vocês já entram achando que venceram o jogo. Que foi o que aconteceu contra o Ituano, no Paulistão, que foi o que aconteceu no passado contra o Always Red. Chegou lá na Bolívia, perdeu do Always Red. Perdeu o jogo pro Always Red. João Pedro acho que fez um pênalti, não foi? E aí perdemos essa partida. Veio pro jogo em casa, o Corinthians saiu na frente, certo? O Corinthians saiu na frente. Aí tem a ou já tomou o primeiro gol, não lembro agora. Eu sei que ficou 1-1 esse jogo, com a pataquada do Robson Bambu. Entregou o gol pro Always Red. E aí no segundo tempo, entrou o Jô, entrou o Renato, entrou não sei quem. O time inteiro em cima. O Corinthians finalizou de dentro da área umas 4, 5 bolas. E não fez o gol. Martelou. E não fez o gol. Criou muita chance, mas muita chance. E não fez o gol. Tá? Então assim, não é esse discurso, diziam que era o mais fraco. Era o mais fraco. Mas é responsabilidade de vocês que estão dentro de campo de entrarem e fazerem o resultado. E vocês não fizeram, tá? E aí fica de aprendizado para esse ano. Jogo de estreia contra o Liverpool do Uruguai. Tem que chegar e fazer o resultado. Quero saber a opinião da fiel torcida. Bom, e aí um ponto importante, tá? Sobre a estreia do Corinthians na semana que vem. O Liverpool do Uruguai, o estádio deles, chama Belvedere, na cidade aí de Montevidéu, tem capacidade para 8.000 pessoas. Muito menor que a Vila Belmiro. Muito menor. Vila Belmiro acho que cabe 14, não é? Algo assim, 16, não lembro. Enfim, e para competições da Conmebol, tem que ter no mínimo capacidade para 10.000 pessoas. E aí o que o Liverpool vai fazer? Mandar o jogo no Estádio Centenário, certo? Um estádio enorme, capacidade aí para 60.000 pessoas, maior que a Neoquímica Arena. Foi estádio, acho que da final da Libertadores, né? Do Palmeiras e Flamengo, se eu não me engano, foi no Estádio Centenário, tá? Então temos muitos jogos importantes lá. E o presidente, tá? Na verdade, o diretor esportivo do Liverpool falou, nosso estádio é muito pequeno e não está habilitado para partidas internacionais. Jogamos algumas vezes no ano no Centenário, isso não será um problema.
Creio que teremos cerca de 4 ou 5 mil torcedores do Liverpool no estádio. Poderão acompanhar também os uruguaios que queiram ver o futebol, assistir de perto uma equipe brasileira, no caso, o Corinthians. Mas tenho certeza de que o Corinthians terá muito mais público em casa do que a gente. E aí, cara, na hora que eu li isso, eu falei, pô, e se eu for lá pro Uruguai assistir esse jogo? Só que, qual que é o problema? É o jogo de estreia que já é semana que vem, tá? Então, infelizmente, não consigo ir pro Uruguai. Queria muito, tá? Queria muito assistir um jogo de Libertadores do Corinthians no Estádio Centenário. Seria uma experiência, assim, surreal, única. Se fosse, por exemplo, nos outros jogos, sei lá, final de abril, tem o último jogo lá que é final de junho, entendeu? Semana dia 28 de junho. Se fosse nessas datas, pô, me programava. O Uruguai colado aqui no Brasil. Não, o Uruguai não é colado, não. É o Paraguai. Temos aí uma boa facilidade para chegar no Uruguai, né? Faria a viagem ali. O Estádio Centenário ficaria ali numa região bacana, tá? Do Uruguai, numa região mais central, de metrópole e tudo mais. Tá? Então eu acho que seria uma experiência bacana. Mas por questão de datas e tudo mais, não vai ser possível, tá? A gente acompanha aí pelo Paramount Plus, o jogo já na semana que vem, quinta-feira, né? Até véspera de feriado aí aqui no Brasil. Mas é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Bom, e para você que está com a conta vencendo, tá? Já entre em contato com a Pague Meu Boleto. Eles enviam na hora o Pix para vocês no valor da conta, ou vocês mandam o código de barras, eles já efetuam o pagamento. E para isso, precisa ter o limite no cartão de crédito para parcelar esse valor em até 12 vezes. Tá? Então, pô, John, não quero deixar essa conta atrasar, eu preciso pagar. Entre em contato com a Pague Meu Boleto e resolva o seu problema. Bom, rapaziada, tivemos aí ontem uma entrevista do Dorival Júnior falando sobre o Corinthians, tá? Ele esteve num evento, tá? Aqui na cidade de São Paulo e tudo mais. É um evento que aconteceu aqui na Zona Oeste, certo? O Dorival, até o momento, final de março já, última semana de março, não fechou com nenhum clube. Eu vejo todo dia, tem comentário aqui nos meus vídeos. Pô, por que a diretoria não vai atrás do Dorival? A resposta é simples, porque o Corinthians e a sua diretoria entendem que temos um treinador, ponto. O Corinthians tem um treinador. Vai fechar contra o treinador, sendo que tem um treinador? A gente pode debater sobre o Fernando Lázaro? Podemos, obviamente. Mas hoje a nossa diretoria não conversa com o Dorival por esse motivo, simples e objetivo. E aí, nessa entrevista aí do Dorival, perguntaram, né, sobre a situação do Corinthians e tudo mais. Ele, muito respeitoso, certo? Um cara que entende a situação do Fernando Lázaro, entende a situação do Corinthians, para não criar polêmica, o que ele fez? Falou sobre o Fernando, e não sobre, vou pro Corinthians, quero treinar o Corinthians. Não falou nada sobre isso. Ele comentou, o Fernando é um excelente profissional, se preparou muito para um momento como esse, eu só espero que tenham paciência para que ele possa desenvolver o trabalho. Então, o que o Dorival pediu? Tempo de trabalho pro Fernando Lázaro. Deixem o Fernando trabalhar. É basicamente isso que o Dorival pediu. E ele ainda completou, tá? Falando, ele já mostrou que tem ideias muito boas nesses jogos iniciais do Paulistão. Às vezes, uma passagem ou não de fase acaba criando questionamentos, mas ele é um cara tranquilo, consciente e muito bem preparado para a função. Não tenho dúvidas de que ele vai ter uma grande carreira pela maneira que ele sempre se comporta e por aquilo que ele já vivenciou na sua vida. E aí, cara, é uma situação até complexa, tá? Por tudo que o Dorival passou recentemente. O cara campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, certo? Finaliza a temporada, a diretoria fala, muito obrigado, um forte abraço. Temos outro treinador. É bizarro? É. Aconteceu? Aconteceu. O Corinthians vai fazer o mesmo? Ao que tudo indica, não. Não vai conversar com o Dorival ou com outro treinador tendo o Fernando Lázaro, tá? Tendo o Fernando Lázaro no cargo. Então, é isso, rapaziada. O Dorival foi questionado sobre o Corinthians e a resposta dele foi:
deixem o Fernando Lázaro trabalhar. Deem tempo de trabalho para ele. É um cara que está aí no primeiro clube na carreira, né? Vamos falar como treinador. Então ele pediu essa paciência com o Fernando. Quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, já se inscreve, rapaziada. Vamos bater aí 86 mil inscritos. Falta pouquinho, vamos devagarinho aí para bater a meta de 90 mil. Bom, o Benfica, tá, foi muito questionado aí sobre a situação do Lucas Veríssimo, um zagueiro de muita qualidade, foi contratado, se machucou, certo? Foi contratado, teve uma passagem aí pela seleção brasileira, se machucou, tem 27 anos, tá? Tem 27 anos. E aí, cara, o Benfica já aceitou emprestar o Lucas Veríssimo para o futebol brasileiro, certo? Depois de toda essa repercussão e tudo mais e tal, não vai ficar no Benfica nesse momento. Eles falaram, pô, beleza, vamos emprestar o Lucas Veríssimo para ganhar essa minutagem, voltar a uma boa fase, e aí a gente decide o que faz com o Lucas Veríssimo na carreira, se ele retorna para o Benfica, se a gente negocia o atleta. E aí a informação do jornalista Wilson Pimentel é a seguinte: entre o Benfica e o jogador, está tudo certo para ele vir para o futebol brasileiro. A questão é, o clube brasileiro que avançou nas negociações com o Lucas Veríssimo foi o Cruzeiro, tá? Por um empréstimo até o final da temporada. Sem valor definido, né? Sem aquele valor fixado de compra. Então, caso o Cruzeiro no final da temporada queira comprar o Lucas Veríssimo, vai ter que negociar na hora, tá? Vai depender aí da temporada do jogador. E aí eles estão já nessa fase avançada de negociação. Pô, aí pra mim é uma vergonha do Corinthians, cara. Como que você não chega no Lucas Veríssimo e fala, ó, a gente tá na Copa do Brasil, tem o Brasileirão e o principal, temos a Libertadores pra jogar. Precisamos de um time forte, você é um zagueiro com muita qualidade, chegou na final da Libertadores com o Santos, certo? Jogando pelo Santos, foi pro Benfica, experiência de seleção brasileira e 27 anos. O Benfica tá emprestando o jogador até o fim da temporada. Pô, não seria positivo pro Corinthians, tendo em vista que o Balbuena já vai sair no meio do ano. Certo? O Balbuena já vai sair no meio do ano. E aí, não, vamos ver uma peça de reposição e tal. O Lucas Veríssimo não seria um bom nome? Um reforço de peso para uma Taça Libertadores? E aí a gente vai perder o cara pro Cruzeiro, um time que acabou de subir da Série B para a Série A, que foi eliminado aí no mata-mata do Campeonato Mineiro, e a torcida já tá no pé do Ronaldo, mandando o Ronaldo sair do clube, já tá um caos. Mais do que no Corinthians. No Corinthians tá um clima tranquilo, clima leve, certo? Segundo os jogadores, não, agora o clima é tranquilo no CT. E a nossa diretoria, esperando uma oportunidade de mercado, perde o Lucas Veríssimo pro Cruzeiro. Tá, o que tudo indica, né? Que tá numa negociação mais avançada. Aí eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Vocês acham que a diretoria deveria ir atrás do Lucas Veríssimo ou não? Porque se não for, vai perder para um clube que disputa o Brasileirão. Tá? Vai perder para um clube que disputa os mesmos campeonatos, certo? Vai jogar Brasileirão e Copa do Brasil. Tá? E aí eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O que Duílio e Alessandro estão fazendo? Agora não dá nem mais para cobrar o Roberto de Andrade, agora é direto Alessandro e Duílio, certo? Duílio não contratou outro diretor de futebol. Ele assumiu, absorveu esse cargo. Então são vocês dois, o Duílio e Alessandro. Vão perder o Veríssimo pro Cruzeiro? É a pergunta que eu faço e quero saber a opinião da fiel torcida. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!